Olá, pessoal. E aqui é o professor André. E hoje a gente vai fazer a nossa nona aula sobre prática de mediação e arbitragem. Hoje a proposta é a gente fazer uma aula de revisão sobre práticas de mediação e arbitragem, a gente que vem estudando nesse ciclo de aulas, além de também ver algumas animações que eu acho que vão ser bastante ilustrativas na condução, né, desses dois métodos, né, bastante utilizados para a resolução de conflitos, né? Então, lembrando sobre mediação e arbitragem, dando aqui uma visão geral, tá? São métodos alternativos para a resolução de conflitos, né? O que é a mediação? Então, é um processo facilitado, é um processo estruturado, né, e voluntário, onde um terceiro, que é imparcial, ele é escolhido como mediador e ele auxilia as partes a encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável, tá? Como esse mediador facilita a comunicação? Ele tem um foco, né, na comunicação. Ele identifica as necessidades e interesses de cada parte. Depois, ele busca uma solução consensual. O objetivo sempre é alcançar um acordo que atenda às necessidades de todos os envolvidos, construindo um consenso. Okay? E quais as principais características da mediação? Né? A confidencialidade, ou seja, as discussões e informações compartilhadas durante a mediação são confidenciais, protegendo a privacidade das partes. A flexibilidade, que a mediação permite adaptar o processo às necessidades específicas das partes, ajustando procedimentos e prazos, e a informalidade, né? O ambiente de mediação é um ambiente mais informal, é um ambiente que propicia um diálogo aberto e colaborativo entre as partes. Vamos assistir aqui uma ilustração, um vídeo que eu acho que vai corroborar bastante nesse processo de entendimento, né, de revisão sobre a, a prática de conciliação e mediação. Se ambas as audiência de conciliação ou mediação. Você sabe como ela funciona no Código de Processo Civil de 2015? Ela é obrigatória ou não? O não comparecimento, no que acarreta? Quando será audiência de conciliação e quando será audiência de conciliação ou mediação? Você sabe como ela funciona no Código de Processo Civil de 2015? Ela é obrigatória ou não? O não comparecimento, no que acarreta? Quando será audiência de conciliação e quando será audiência de mediação? O vídeo de hoje foi feito em parceria com o professor Haroldo Lourenço, que é advogado, palestrante, doutor e mestre em processo civil, além de ser autor de diversos livros. Todas essas perguntas feitas no início, eu irei responder no decorrer deste vídeo. Me chamo Diego Martins e sou idealizador do Tá Tudo Mapeado, projeto de aprendizado com mapas mentais. Este canal foi criado em parceria com Fábio Ramos, professor de Direito Constitucional com mais de 10 anos de experiência e coach para concursos. Aqui você irá aprender o direito de forma simples e objetiva. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. O novo Código de Processo Civil de 2015, que já não é mais tão novo assim, segue uma tendência mundial ao consagrar as chamadas ADRs. Mas o que são ADRs?
ADR nada mais é do que o estímulo às técnicas de solução de litígios. Dentro de acesso à justiça, temos as seguintes soluções: as soluções impostas pelo juiz, as que advêm da arbitragem e as soluções pela autocomposição. E dentro do rito comum que está previsto no artigo 318 do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação será, em regra, obrigatória. Você propõe petição inicial e nela você irá informar se está interessado ou não na audiência de conciliação ou mediação. Essa informação passa a ser o requisito da petição inicial, que está previsto no artigo 319, inciso 7º do CPC. Independente da sua manifestação, será marcada audiência de conciliação ou mediação. O réu será citado e informado da data da audiência. Ele poderá informar o seu desinteresse pela audiência em até 10 dias antes da data marcada. Ponto importante: e se somente o autor manifestar o seu desinteresse pela audiência de conciliação ou mediação, haverá audiência? O artigo 334, parágrafo 4º do CPC de 2015, é claro em afirmar que somente não haverá audiência de conciliação ou mediação se ambas as partes manifestarem seu desinteresse. E essa manifestação deve ser de forma expressa. Exemplo: se o autor na petição inicial manifestar o seu desinteresse e o réu não manifestar o seu desinteresse, haverá audiência? Sim, haverá audiência. Somente não haverá quando ambas as partes manifestarem seu desinteresse, tanto o autor quanto o réu. Uma segunda hipótese em que não haverá audiência de conciliação ou mediação é quando o direito não admite a autocomposição. Exemplo: no litígio que há investigação de paternidade. Nesse caso, não há possibilidade de fazer a autocomposição. Nos casos em que envolve direito de família, o CPC de 2015 foi bem claro em afirmar que a audiência de conciliação ou mediação será obrigatória, independente de como as partes se manifestarem. Ou seja, se tanto o autor quanto o réu se manifestarem contra, mesmo assim haverá a audiência. Esta previsão está expressa no artigo 695 do CPC de 2015. Uma OBS aqui. Nos litígios de família, a mediação deve ser utilizada de forma preferencial, que nesse caso será em segredo de justiça, conforme o artigo 189, inciso 2 do CPC de 2015. Muito importante: em litígio que envolva o poder público, há a possibilidade de haver a autocomposição? É possível sim, desde que haja autorização legislativa. Temos como exemplo o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.307 de 96, que permite a utilização da arbitragem nesses casos. Quanto ao comparecimento obrigatório na audiência de conciliação ou mediação. Tendo a audiência, as partes estão obrigadas a comparecerem. O não comparecimento injustificado é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, e a parte que se ausentar será sancionada com uma multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. E por fim, quando será a audiência de conciliação e quando será a audiência de mediação? A conciliação é utilizada preferencialmente nos litígios em que não há vínculo anterior entre as partes. Exemplo: um acidente de trânsito. Duas pessoas que nunca se viram e não têm nenhum vínculo. Esse caso pode muito bem ser solucionado pela conciliação. Já a mediação é utilizada preferencialmente quando já há um vínculo anterior entre as partes. Exemplo: pense no litígio de família. Seu filho ou sua mulher está lhe processando. Há um vínculo anterior entre vocês, então é melhor solucionar através da mediação. Essa preferência entre conciliação ou mediação está prevista no artigo 165, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil de 2015. Bom, então, só para vocês terem ideia, no
trouxe aqui um gráfico, né, da evolução de mediações e arbitragens no Brasil nos últimos 10 anos. Tá? As fontes aqui é o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio do Brasil e Canadá. Tem o pessoal aqui de relatórios da FGV Direito de São Paulo, algumas instituições acadêmicas, levantamentos do Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Justiça, e alguns, né, estudos de mercado e notícias especializadas. Então, o azulzinho são as mediações iniciadas, tá? O eixo é o número de casos, o eixo é vertical, e o eixo horizontal é o ano em que aconteceu. Então, só para vocês entenderem a evolução e como isso está comum, como essa prática está comum, importante vocês olharem aqui a evolução do ano em relação às arbitragens iniciadas, ou seja, um método que em 2022 lá ultrapassava, né, a 200, começando aqui com 70, né? E o valor médio, a linha verde é o valor médio em milhões que estavam envolvidos. Então, ultrapassava em 22 aqui a 200 milhões, né, de reais, e a linha vermelha é o percentual de acordos que foram conseguidos, né, em decorrer desse tempo, em valores percentuais. Em 2022, 80%, pelo menos, dos acordos arbitrados foram, dos casos arbitrados, obtiveram acordo, né? E dos casos mediados, né, em torno aqui de 55%, 54%, na verdade. Então, é importante a gente olhar aqui, né, como realmente essa prática no Brasil tem sido bastante utilizada e de forma efetiva, né, o êxito em relação ao que se propõe, que é encontrar um ponto comum entre as partes, né? Quais as vantagens na mediação, né? Já falamos, confidencialidade, né? Manutenção de confidencialidade, a flexibilidade, ou seja, mediação adaptando às necessidades das partes, buscando soluções criativas, o controle, né? O controle do processo da resolução do conflito, e o custo-benefício, porque a mediação geralmente é mais rápida, mais econômica do que outras formas de resolução de conflito, tá? Mas tem desvantagens observadas. Então, em alguns casos pode ser mais lento que outros métodos de resolução de conflitos, especialmente se as partes não estiverem dispostas a comprometer, né? O sucesso da mediação depende da boa vontade das partes em chegar a um acordo, e se uma parte tiver um poder considerável, pode tentar usar a mediação para obter vantagens indevidas, e aí realmente tem que ficar bastante atento. Vamos ver aqui uma animação sobre mediação. Mediação. A mediação tem como principal característica proporcionar oportunidades para a tomada de decisões pelas partes em conflito, utilizando técnicas que auxiliam a comunicação no tratamento das diferenças entre os envolvidos de forma construtiva e interativa. O mediador atua com neutralidade e imparcialidade, ajudando a aproximar as partes, identificando assim as questões do conflito e restabelecendo a comunicação. As técnicas utilizadas na mediação têm por objetivo uma ótima solução ao seu problema. Veja agora este exemplo. Seu João possui uma empresa de tecidos. Cláudia e Alexandre são seus filhos.
e estão brigando para saber quem será o próximo presidente da empresa. Os dois não conseguem chegar num consenso. Alexandre decidiu procurar ajuda de uma câmara de conciliação, mediação e arbitragem para tentar realizar um acordo por meio da mediação para resolver a situação. Alexandre preencheu o requerimento inicial para explicar o conflito. A Câmara emitiu um convite para que Cláudia pudesse refletir e decidir se iria participar da mediação ou não. Alexandre e Cláudia foram convidados para a reunião de pré-mediação para entender melhor as regras do procedimento. No dia marcado, os dois compareceram à Câmara, acompanhados de seus advogados, e o secretário de procedimentos explicou como funciona a mediação, enfatizando que o procedimento é totalmente sigiloso e informal. Explicou ainda que a intenção do procedimento é restabelecer o bom relacionamento entre as partes e que possam juntas construir um termo de acordo. Alexandre e Cláudia escolheram um mediador da lista da Câmara, assinaram um compromisso de mediação e marcaram a data da reunião de mediação. No dia estabelecido, as partes compareceram à Câmara. Seu João também foi convidado e participou da reunião, todos devidamente assessorados por seus advogados. O mediador começou então a conduzir a conversa, perguntando a Alexandre o que havia acontecido. Ele explicou a situação e se exaltou falando dos problemas. Por isso, o mediador sugeriu o uso do caucus, uma conversa do mediador a sós com cada uma das partes e seus advogados. Ele começou por Alexandre e, conversando com ele, conseguiu entender qual o interesse verdadeiro, o interesse guardado, que não é exposto por receio de demonstrar fraquezas para municiar a outra parte. Depois de entendido a real intenção de Alexandre, o mediador conversou com Cláudia para entender suas reais intenções. As partes voltaram à sala de reunião e, depois de explicações e justificativas, conseguiram retomar a comunicação. Assim, Cláudia propôs um acordo que foi aceito por Alexandre. O mediador então transcreveu o acordo e as partes assinaram um termo e saíram satisfeitos da reunião. Cláudia e Alexandre voltaram a se entender e João ficou feliz em ver seus filhos juntos novamente e o futuro da empresa resolvido. Falando agora de arbitragem, mais uma vez, né? Resolução de disputas. A arbitragem é um método alternativo, né, de resolução de disputas que permite que as partes envolvidas em um conflito resolvam as suas diferenças por meio de um terceiro imparcial, independente, chamado árbitro. Tá? Esse processo formal é um processo que envolve a apresentação de provas, a argumentação de ambas as partes e a emissão de uma decisão vinculativa pelo árbitro. Quais as principais características da arbitragem? Né? Como eu falei, decisão vinculativa, é a decisão do árbitro final e obrigatória para ambas as partes, semelhante até a uma sentença judicial, a privacidade e a confidencialidade, ou seja, os procedimentos arbitrais são confidenciais, protegendo a privacidade das partes nos detalhes de cada caso, e a especialização do árbitro, né? Porque o árbitro é escolhido por sua experiência, conhecimento na área específica da disputa, garantindo uma resolução justa e eficiente. Bom, essas são as principais características. Quais as vantagens? A arbitragem é rápida, ou seja, o processo de arbitragem geralmente é mais rápido e eficiente do que os litígios judiciais tradicionais. Especialização. Como eu falei, os árbitros são especialistas no assunto, então, em geral, isso garante uma decisão mais justa e qualificada. A confidencialidade, ou seja, as audiências de arbitragem são privadas, protegendo a confidencialidade das informações compartilhadas ali naquele momento. E a flexibilidade, as partes podem escolher as regras e procedimentos de arbitragem, adaptando-se
né, as suas necessidades. Bom, e também há quem encontre, né, algumas desvantagens na arbitragem. Então, a primeira delas é o custo, porque a arbitragem pode ser mais cara do que a mediação, especialmente se o caso for complexo. O tempo, que o processo de arbitragem pode demorar mais do que a mediação, que ali é análise, né, necessidade de realmente do árbitro estudar o caso, especialmente se houver recursos adicionais. E a rigidez, porque a arbitragem ela é mais formal do que a mediação, né? Então, ela tem uma decisão feita por alguém, por um terceiro, o que pode até limitar ali a flexibilidade na resolução do litígio. Bom, quais as diferenças entre a mediação e a arbitragem? A mediação é um processo colaborativo, com mediador neutro, que facilita ali o diálogo entre as partes na busca de soluções mutuamente aceitáveis. Bom, e a arbitragem? É um processo adversarial com o árbitro imparcial que ouve as partes e emite uma decisão vinculante. Ok? E quando usar a mediação ou quando usar a arbitragem? Bom, a mediação deve ser usada quando as partes desejam um processo colaborativo e construir um relacionamento positivo. Eu não sei se vocês lembram que a ideia da mediação é restaurar, é estabelecer, é gerar continuidade no relacionamento. E a arbitragem é quando as partes buscam uma resolução para o ponto, rápida, seja vinculante, mesmo que não construa um relacionamento positivo. Ok? Então, como a gente pode avaliar a escolha da melhor opção? Vai depender das necessidades de cada caso, das características, e vai ter que ser colocado na balança, né, os benefícios e desvantagens de cada método. A mediação é ideal para conflitos que requerem uma solução consensual e preservam o relacionamento entre as partes, como eu já disse. E a arbitragem é mais adequada para situações que buscam uma decisão definitiva, rápida, para o caso, né? E, bom, lembrando um pouquinho como é que foi a evolução da arbitragem e mediação no Brasil, né? A gente buscou trazer também uma tabela que eu acho que vai dar bastante noção de como esses casos cresceram, tá? Início dos anos 2000, começou lá em 2004. Lá em 2004, a arbitragem estava em fase de consolidação, poucas câmaras ativas, a mediação restrita a casos muito específicos. De 2005 a 2010, houve um crescimento gradual da arbitragem, a lei de mediação ainda não era promulgada, e já nos 4 anos subsequentes, 2011 e 2014, houve uma adoção crescente de arbitragem no setor corporativo e teve ali os primeiros avanços da mediação. O marco legal da mediação foi em 2015, quando teve a promulgação, né, do incentivo da lei de mediação, onde incentiva o uso mais amplo da mediação, incluindo cláusulas, né? Houve uma expansão também da arbitragem, consolidação ali do método, preferencial de disputas comerciais e empresariais, e ocorreu também o crescimento das câmaras, ou seja, o aumento do número de câmaras arbitrais e mediação. Vamos ver aqui também uma ilustração sobre a arbitragem. Arbitragem. Arbitragem.
A arbitragem é uma alternativa de solução de conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis com a participação de um terceiro, denominado árbitro, usualmente especialista na matéria em discussão, de confiança e escolha das partes, cuja decisão tem força definitiva sem as formalidades do processo judicial tradicional. É fundamentada no consenso estabelecido no momento da contratação entre as partes por meio da inserção da cláusula compromissória. Essa cláusula é colocada no contrato firmado entre as partes para estabelecer que, em casos de conflitos, eles serão resolvidos pela arbitragem e não pela via judicial, podendo também ser utilizada em contratos com cláusula de foro estatal ou conflitos que não decorram de relações contratuais mediante a assinatura de um compromisso arbitral. Veja agora este exemplo. Dona Aurélia, dona de pequena padaria, fez um contrato com o senhor Vitório para que ele lhe entregasse farinha toda quinta e ela pagasse de 15 em 15 dias. Porém, o senhor Vitório está atrasando a entrega e o produto está chegando estragado. No contrato em que foi assinado, há uma cláusula compromissória que diz que qualquer conflito que aconteça nesse contrato será dirimido por meio de arbitragem. A cláusula elege uma Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, CBMAI, para resolver o conflito. Por isso, Dona Aurélia foi até a Secretaria da Câmara, acompanhada de seu advogado, para iniciar o procedimento. Para isso, eles preencheram o requerimento inicial, explicando resumidamente o conflito e pedindo a notificação da outra parte. Dona Aurélia também paga a taxa de registro do procedimento. Depois do requerimento inicial, o secretário de procedimentos envia a notificação para o senhor Vitório para participar da arbitragem. Ele procura seu advogado e com ele vai ao endereço indicado para entenderem o funcionamento do procedimento e participarem da escolha dos árbitros. Dona Aurélia já havia indicado um árbitro e seu Vitório também escolhe o mesmo árbitro. Então, o secretário de procedimento convida o árbitro para conduzir o procedimento. Após a aceitação do árbitro, há uma reunião inicial para assinatura do termo de arbitragem com a presença das partes e seus advogados. Nesta oportunidade, ocorre uma tentativa de conciliação entre as partes. Seu Vitório e Dona Aurélia tentam conversar com a ajuda do árbitro, porém não chegam a nenhum acordo e pedem que o árbitro decida sobre a questão, determinando aos advogados que apresentem na sequência suas alegações iniciais, impugnações, réplica e tréplica. O árbitro, então, marca uma nova sessão para ouvir as testemunhas. Um funcionário de Dona Aurélia e um de seu Vitório são chamados para serem ouvidos e contam suas versões dos fatos. O árbitro, então, tendo ouvido as testemunhas, colhe também o depoimento das partes. Seu Vitório dá as suas razões e Dona Aurélia conta ao árbitro a sua situação. O árbitro finaliza a audiência e marca um prazo para que os advogados de ambos apresentem as alegações finais, pois terá um prazo de 30 dias para entregar a sentença. Depois de analisar as questões cuidadosamente, o árbitro toma sua decisão. Emite uma sentença e entrega ao secretário de procedimentos. O secretário avisa as partes e entrega a sentença para os advogados de seu Vitório e Dona Aurélia, que ficam felizes em ter a sua questão resolvida em pouco tempo e com agilidade, pagando somente uma taxa de administração e os honorários do árbitro. Finalizam assim a questão. Seu Vitório irá entregar uma nova farinha para Dona Aurélia de acordo com os pagamentos feitos. E eles firmarão um novo contrato para combinarem a entrega das novas remessas. Eu acho que ajuda, corrobora demais, né, no processo de entendimento de como funciona, ajuda, né, a tangibilizar. Entre o período de 2016 e 2020, a arbitragem teve uma expansão e aumento da complexidade ali das disputas, o uso crescente de tecnologias no processo, e a mediação buscou ter adoção gradual nas câmaras de comércio, né? Crescimentos em conflitos familiares, conflitos comerciais, né? Bom, olhando para os últimos 3 anos, a gente teve um crescimento de 31%, né, nas arbitragens em andamento desde 2021.
a duração média das mediações, né, é de 5,7 meses de mediação, e teve aí uma redução de 40% de tempo, ou seja, trabalhando lá o gráfico, né, que a gente olhou lá atrás um pouquinho, a gente vê as razões pelas quais também cada vez mais tem se aderido esses métodos alternativos. Bom, quais são as tendências atuais? A digitalização, né, a adoção crescente de plataformas digitais de arbitragem e mediação, a acessibilidade, que é a redução no valor médio das arbitragens, abrangendo casos menores, e a eficiência, ou seja, redução de custos operacionais e aumento da eficiência nos processos. E qual é o impacto da tecnologia, né, no processo de mediação, de arbitragem? Então, tem plataformas online, ou seja, aceleração dos procedimentos e redução de custos, as mediações digitais, gerando maior eficiência e alcance na resolução de conflitos, e a inteligência artificial, a famosa IA, potencial para análise de casos e suporte à decisão. Não vai ser inteligência artificial que vai decidir, mas sim, é possível que suporte, né, o processo de análise e para que seja tomada a decisão. Quais são as perspectivas futuras? A integração total, né? Ou seja, a arbitragem e mediação como parte integral do sistema jurídico. Pensa-se já tem expectativa. O aumento de profissionais especializados em métodos alternativos, dado o crescimento, e a inovação contínua para o desenvolvimento de novas tecnologias e métodos de resolução. Vamos ver agora um pouco de uma ilustração sobre negociação, que é uma das habilidades, das especialidades que são fundamentais dentro para o profissional que exerce a mediação e até mesmo para o árbitro, né? Uma habilidade que o árbitro deve ter. A negociação consiste numa relação de trocas, concessões e resoluções inclinadas à satisfação das necessidades ou interesses de partes opostas. Negociar faz parte do nosso dia a dia, de todo e de qualquer empresário. Uma negociação é um processo que tem por finalidade permitir que duas ou mais partes afastem-se de suas posições divergentes iniciais para irem ao encontro de um denominador comum sob o qual possam alinhar os seus interesses e alcançar um acordo mutuamente aceitável, vantajoso e viável. Veja agora este exemplo. Marcos possui uma microempresa de confecção de roupas femininas e Arthur tem uma pequena empresa de tecidos. Os dois fizeram um acordo para que o fornecimento de tecidos fosse feito todo início de mês. Porém, alguns imprevistos têm feito Arthur atrasar em 10 dias o fornecimento. A empresa de Marcos não pode ficar sem tecidos, pois fica sem matéria-prima para trabalhar. Marcos decidiu procurar Arthur para entender o que estava acontecendo e tentar contornar a situação. Sem a ajuda de terceiros, Marcos marcou uma reunião com Arthur em sua empresa. No dia marcado, Arthur foi ao encontro de Marcos e os dois começaram uma sessão de negociação. Antes da sessão de negociação, Marcos se preparou identificando os problemas que ele gostaria de resolver, definindo os objetivos da negociação, pensando nas concessões que poderia fazer e coletando informações sobre o problema. Logo depois, escolheu um local adequado à negociação. Marcos planejou a negociação e se preparou para poder explicar a Arthur os reais interesses dele na reunião.
Ao começar a negociação, Arthur e Marcos se cumprimentam e inauguram a conversa. Cada um assume o seu ponto de vista e explica suas posições. Começa então a tentativa de explorar os acontecimentos e explicar alguns pontos do acordo firmado anteriormente. Depois os dois identificam o que causou o conflito e começam a pensar em alternativas para resolver a situação. Cada um pensa em uma solução diferente e eles vão construindo um acordo para solucionar a controvérsia. Assim, cada um faz uma concessão de posições e atitudes e acabam por chegar num acordo. Tanto Marcos quanto Arthur ficam felizes em resolver os seus problemas. Na negociação é assim. As partes conversam entre si, sem intermediação de ninguém, e tentam se entender. Com uma conversa franca, bem intencionada, e cada lado cedendo o que pode ser cedido, o acordo acontece mais fácil e todos ficam satisfeitos. Bom seria, né, se todos os nossos problemas nós conseguíssemos resolver a partir de uma boa conversa. Então, na verdade, pessoal, como mensagem final aqui da revisão que a gente fez hoje, quando se procura criar métodos alternativos, tenta-se buscar estimular que haja o bom senso na sociedade de conseguir entender que pontos divergentes não precisam ser pontos conflituosos. E eu acho que a mediação tem bastante a ver com isso, porque a mediação busca, inclusive, resolver aquele ponto divergente e a manutenção do relacionamento em si, como a gente viu aqui. Então, pensar num processo facilitado, pensar em estabelecer uma boa comunicação, pensar em ter uma solução em consenso, com consenso, é uma atitude de pessoas que buscam, através do bom senso, uma solução simples e o ponto de acordo começa entre as partes concordarem em buscar esse método alternativo para a resolução justa daquele ponto divergente, sem prejuízo às partes, mas uma decisão equilibrada, havendo uma solução e a continuidade daquela relação. Então, a gente poderia classificar, né, o processo de mediação como uma busca conjunta de partes que entendem que, apesar de não chegarem a um ponto comum, pode-se chegar a partir de um método que seja simples, de certa forma, com menos custo, em menos tempo, e com base na confiança de alguém que seja um terceiro, né, um intermediário, buscar aquela solução. Se a gente pensa nas características que compõem a mediação, são características também muito positivas, né? Porque flexibilidade, informalidade e confidencialidade permite que você, inclusive, se sinta mais à vontade dentro desse processo, por ser um processo mais informal, por ser um processo que você tem uma participação direta na busca do ajuste dos procedimentos, obviamente sem causar prejuízo a outra parte. Com relação à arbitragem, também é um método alternativo, mas ele é mais próximo, né, de um método mais formal, como a gente viu. Ele já vai para um processo onde as partes precisam de alguém que decida definitivamente qual é a parte certa, qual é a parte que vai ter né, uma vitória diante da disputa. Não é consenso. E ele não está buscando
uma continuidade no processo. Está buscando uma solução que seja uma solução até mais barata, menos morosa, mas que seja uma solução definida por um terceiro, uma decisão definida por um terceiro. Bom, nesse caso, a preservação dos relacionamentos não é o foco. Na verdade, o foco aqui é resolver com mais agilidade, com menos custo, né, as coisas. Então, a gente pode entender que é um método alternativo, mas um método alternativo que mais se assemelha a um processo judicial, apesar de ter muito menos burocracia, mas, como dito aqui na tela, é um processo formal, né? Ele envolve apresentação de provas, ele envolve argumentação das partes e tem uma decisão vinculante, né? Vinculada pelo árbitro, que é reconhecida como uma decisão oficial e irrevogável, sob o ponto de vista de decisão, né? Que se assemelha à mediação também à privacidade e à confidencialidade. E talvez para pessoas mais críticas ou para casos mais complexos, talvez seja o método alternativo mais adequado, porque requer, né, uma certa habilidade, conhecimento, especialização de quem vai fazer a intermediação, de quem vai julgar o caso, nesse caso, avaliar, tomar a decisão que a gente falou pouco hoje, pode ser um ou um conselho de árbitros, né, no processo de arbitragem. Por isso que é importante sempre ter em mente, né, que o certo ou o errado, o adequado ou inadequado, não cabe. Na verdade, a gente tem que buscar aqui o que mais seja aderente à necessidade daquela determinada causa, daquele determinado motivo, né? É mais rápido, a gente já falou disso, mas ele tem uma característica mais parecida com o judiciário, né? Então, é super importante a gente conhecer em profundidade esses métodos, porque vai permitir a gente ser bastante assertivo no processo na condução do processo dos casos, que às vezes são nossos ou que a gente possa vir até a sugerir aos que nos cercam, né? Mais uma vez, a prova de que é um método eficaz, e eu acho que o gráfico ajuda bastante a gente a entender que é o crescente número, né, os valores envolvidos nos últimos 10 anos. Mas ainda uma coisa que é curiosa, né, se destaca muito mais a arbitragem, que está relacionada ao processo mais formal, do que a mediação em si, que está para um processo mais informal e mais flexível. Esse é um ponto que me chamou a atenção. Bom, o histórico em si mostra, né, a tendência da utilização desses métodos, mas eu entendo que a lei da mediação também vem corroborar e consolidar esse método como um método importante a ser utilizado e a ser adotado pela, pela, pela sociedade em geral. Bom, a gente teve a oportunidade hoje, né, de olhar mais uma vez, e hoje até de uma forma ilustrada, como funciona esses métodos alternativos, que sem dúvida nenhuma estão à disposição da sociedade e talvez seja para muitos uma alternativa bastante adequada para casos mais específicos. Bom, essa foi a aula de hoje
e a gente se vê na próxima.